Mais um Backstage Tricolor. Estamos aqui, eu e o Rafael, para falar das notícias do Grêmio. Né? Acabamos de gravar um vídeo, esse vídeo vai depois para o ar, né? Que é um vídeo a respeito das 300 vitórias do Grêmio nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Né? Já fica o convite, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, né? Assista até o final, que sempre a gente traz informações diferenciadas. A gente não vai falar somente o que todo mundo fala, sempre a gente agrega uma historinha, sempre falamos alguma coisa. E quais são as notícias que temos hoje aqui, Rafael? Então, Vitor, já vamos falar dos relacionados para o jogo deste domingo no Maracanã. Maracanã, que é a última vez que a gente esteve lá, a gente venceu. Então, estamos empolgados, estamos motivados para esse jogo com o Flamengo. E dos relacionados que o Vitor tem a lista completa aí, eu já quero trazer a ausência do Fábio, né? Porque realmente ele confirmou, então, a quarta lesão do Fábio no ano, no jogo com o São Paulo, tanto que o João Pedro entrou, né, durante a partida. E eu tô vendo aqui, ó, músculo da coxa direita foi a primeira lesão, em 12 de fevereiro. Depois, teve um músculo da coxa esquerda no dia 19 de março. Depois, ruptura parcial do ligamento talofibular anterior do tornozelo esquerdo, que para mim não significou nada, não entendi nada. Dia 6 de maio. E agora, então, no jogo com o São Paulo, ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito. Previsão de retorno 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Agora sim, João Pedro tem a chance, talvez, de se firmar, né, como titular do Grêmio. A gente já esperava isso antes, pelas atuações dele no Gauchão, mas aí acabou que o João Pedro se machucou e o Fábio teve a oportunidade, agora inverteu, né? O Fábio machucou e... Então ele não está relacionado para esse jogo, né, Vitor? O Fábio. Eu vou passar uma relação aqui rapidinho, né? Já aviso que talvez eu tenha que me ausentar por 30 segundos, que a minha inquilina aqui precisa entrar e a porta está trancada, tá? Mas eu vou falar aqui os relacionados. Né? Temos dois goleiros que estão viajando para o Rio de Janeiro, Adriel e Gabriel Grando. Né? Houve toda uma situação essa semana a respeito do Adriel, por ele ter se atrasado num treino. Ele achou que era na parte da tarde, somente a atividade na terça-feira, mas não, era de manhã já. Então, né, se causou aquele rebuliço novamente em relação a ele, mas, pelo jeito, as desculpas que ele deu, né, que se equivocou, a comissão técnica e a diretoria entenderam, porque senão ele não estaria relacionado, né? Se ele está relacionado, obviamente ele vai ser reserva do Gabriel Grano, que segue como titular. E também, vou botar aqui na tela, né? Fica mais bonito. Então a gente vai ver Gabriel Grando agora. Vamos ver exatamente, por isso que eu vou colocar na tela, né? Porque o Grêmio botou ele na arte. Será que isso já é uma punição pro Adriel? Quase sempre quem o Grêmio coloca nas artes é titular, joga, mas nem sempre, é quase sempre. Né? Então vamos lá para os laterais, né? Cuiabano e Wesley, né? Wesley da base, tá relacionado para ser reserva do Cuiabano que deve jogar como lateral esquerdo e não como ponta ou meia esquerda. Né? Aí o João Pedro e o Thomas Luciano, que também é da base, né? O Thomas Luciano já jogou algumas vezes os laterais direitos. Por mais que a gente vai jogar com 3 zagueiros, são 4 zagueiros no banco, né? Porque o Renato prefere jogar, né? Se ele perder 2 zagueiros durante o decorrer da partida, ele prefere jogar com 2 zagueiros do que levar um quinto zagueiro para o banco, né? Um terceiro no banco, não, um terceiro não, né? Um segundo no banco, porque 3 vão estar em campo, né? Que seria Bruno Alves, Bruno Vini e o Kahneman. O Kahneman que está pendurado, mas joga, né? Então se ele tomar amarelo não joga a próxima partida. Então, e quem vai estar no banco é Guilherme Martins, eu sempre esqueço o nome dele. Gustavo Martins. E vamos para os meias, né? O Bitelo, titularíssimo, do Darlan, Carvalho, Cristaldo, Gustavinho, Lucas Silva, o Mila, né? Sempre nas listas, né? Uma das primeiras opções para entrar no segundo tempo, principalmente quando o resultado é favorável. Natan, camisa 7, Vidia Sante e Vina. E os atacantes, o André, o Galdino, Luiz Soares e Zinho. Né? Lembrando que o Natan Fernandes, que é um jogador que estava, volta e meia relacionado, dessa vez está fora da lista.
Então, as opções de ataque para o segundo tempo são Zinho e Galdino. O André a gente sabe que não vai entrar. Geralmente não entra, né? Mas pode ser que ele entre se o Grêmio tiver com um resultado favorável, não dependendo tanto, né, de um gol no final do jogo, talvez ele entre no lugar do Soares para poupar, né? O Soares que volta e meia tem sentido dores, né? Se durante a semana ele saiu mais cedo de um treino por conta do encontrão que teve com o companheiro de equipe, mas está tudo bem com ele, joga titularíssimo, né? O nosso querido Luizito Soares. E só lembrando, né? O Reinaldo não tá aí porque ele tá suspenso, né? A gente comentou aí que o Kahneman tá pendurado e o Reinaldo tá suspenso, né? O Reinaldo que fez o gol que selou a vitória contra o São Paulo, lei do ex, mas tomou o amarelo e não enfrenta o Flamengo às 6h30 no Maracanã nesse domingo. Exatamente. E, cara, tu falou que talvez entre o André, se o Soares, né, a gente já estiver ganhando e tal, para poupar o Soares, eu acho que nessas horas ele coloca o Vina, cara. Eu não sei porque ele pega e bota o Vina lá, sendo que o Vina na relação é meia. Mas quando precisa botar um atacante no lugar do Soares, ele põe o Vina. Mas eu não entendo. O Renato é que sabe, ele é bem pago para isso. Acho que a gente já pode ir para a próxima, né? Que eu vou puxar aqui para falar sobre o cara que tu acabou de falar, Natan Fernandes. A notícia do dia, né? A princípio, não sei se é de hoje ou de ontem. É de ontem. Ontem, final de tarde. E palavras dele, né? Abre aspas. Muito feliz por renovar o meu contrato. Queria agradecer ao clube por confiar no meu trabalho, especialmente a minha família inteira que sempre me apoia. Agora é trabalho dobrado. Olha aí, o homem tá empolgado, hein, Vitor? Sim, o Natan Fernandes é um jogador bem humilde, né? E que promete ter um ótimo futuro no Grêmio e na sua carreira, né? Quem acha isso não sou somente eu, né? Todo o empresariamento do atleta, o próprio staff do Grêmio concorda, a própria CBF acredita que vai ser um jogador que pode se tornar o melhor do mundo em alguma temporada, né, em breve. E só para complementar, o contrato agora então é até 2028, lá nas Olimpíadas de 2028. Mas aí até lá já não tem mais idade olímpica. Né? Não, é que em 28 sempre tem um evento esportivo. Né? Se ele tá com 18, ele vai estar com 23, né? Então. Mas nem era para ele participar, né? Era mais para informar o que tem em 28, né? São 5 anos, vai que ele participa dessa e da próxima. Mas tipo, a gente tá falando de uma coisa muito lá na frente, né? Ou seja, tem uma Olimpíada ainda ano que vem e ainda tem que esperar outra Olimpíada, tipo, a gente não sabe, assim, em 2028, onde estará Natan Fernandes e como estará o futebol de Natan Fernandes. Então, é muito cedo, eu não gosto de previsões assim muito. E quantas taças a mais teremos no armário também, né? Daí eu não sei se tem a ver com o Natan Fernandes, porque eu não sei nem se ele vai ficar no Grêmio, né? Os caras renovam esses contratos assim, é porque já estão pensando em vender. Desculpa falar isso aí, mas quando vê ele já tá indo embora, nem estreou no Grêmio. Né, TT? Um abraço pro TT. Às vezes é por uma questão de aumentar também a multa salarial, né? Mas é um contrato bem extenso, falar em questão de venda, né? Geralmente quando se fala em venda esse ano no Grêmio se fala do Bitelo, né? Isso aí também é informação que no Grenal representantes de times russos estavam na arena do Grêmio e obviamente ficaram muito felizes com o que viram, né? Então existe essa possibilidade de ser negociado com um time russo. E aí eu vou deixar a informação do Diogo Rossi da Band que a diretoria do Grêmio só quer vender o Bitelo se for para entregar, né, na janela do final do ano, né, que é a janela do meio da temporada deles, mas do final da nossa, né, intertemporada nossa, e que o Grêmio receba só na parte dele 10 milhões de euros, o Grêmio que tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Eu não recomendo ir para a Rússia, mas o empresário dele é que sabe. Eu também acho que não é um bom momento nem para a Rússia nem para a Ucrânia. Né? Né? Então, outro relacionado agora, o Natan Fernandes sempre é relacionado. E hoje quem está relacionado
É o Wesley da Costa Silva, 19 anos, lateral esquerdo, de Alvorada. Tem que chamar o Heverson para falar se ele conhece o Wesley aí, ele que também é de Alvorada. Sim, é o Wesley que ele está né, recebendo essa oportunidade aí por conta do Reinaldo suspenso e por conta da saída do Diogo Barbosa para o Fluminense. Né, o Diogo Barbosa vai ter que esperar abrir a janela para poder atuar lá no time carioca. Né, o time do Fernando Diniz, o Fluminense, já tinha levado o Thiago Santos, agora levou também o Diogo Barbosa, né, mas claro que o titular amanhã é o Cuiabano, mas o Wesley aparece como opção e quem sabe por que não possa estar fazendo a estreia dele como profissional no Maracanã e certamente ele vai lembrar para o resto da vida dessa estreia. E isso pode acontecer, hein, Vitor, porque o Cuiabano não tá 100%, pelo que a gente viu aí, né, no jogo com o São Paulo, né, ele poderia ter entrado, ele estava no banco, mas entrou o Diogo Barbosa, mais uma vez, sexta vez nesse brasileiro, entrou o Diogo Barbosa, e última, né, porque a princípio tá tudo certo já com o Fluminense, e talvez por isso, né, que o Wesley tá tendo essa oportunidade. O Wesley que tá disputando, né, o Gauchão, sub-20 com o Grêmio, tava naquele Grenal que o Nathan Fernandes fez o gol da vitória, 1-0, o Wesley tava lá, camisa 6, o menino de Alvorada, lateral esquerdo, querendo mostrar serviço aí pro Renato. E a próxima, Né? qual que é? Vamos só Era o concluir Diogo a questão Barbosa? do. Eu vou com, Fala. já entrei no assunto do Diogo Barbosa, né? Não sei se a gente tem alguma coisa para acrescentar, mas falando ainda do Wesley Costa, o Racing, que no meio da semana enfrentou o Flamengo, né, pela Libertadores, tinha interesse na contratação por empréstimo do Wesley, né? Acredito que agora é uma chance menor de ele estar indo para lá pela carência do Grêmio na posição, né? Então acho que não vai pro Racing mais. Caramba, os caras estão de olho nos guri de 19 para pedir emprestado do futebol brasileiro. Com passe fixado. Né? Ah, entendi. Empréstimo para depois tentar comprar. Vamos ver se isso vai ou não vai. Em breve saberemos. Sobre o Diogo Barbosa, tá? Ele não treinou, é isso, Vitor? E aí, por isso, então, já estão meio que confirmando que ele vai se transferir para o Fluminense. Não treinou, tá treinando separado. Né? Já até viajou para o Rio de Janeiro, Rafael. Ah, mas o Grêmio também viajou para o Rio de Janeiro. Ah, essa eu te peguei. Sim, mas ele viajou, eu acredito que ele viajou ontem e o Grêmio ou tá indo hoje, ou foi ontem à noite. Não, claro, tô brincando. Já viajou separado da delegação gremista. Falar em viagens, né? O Grêmio foi em voo de carreira, né? Então, voo com passagens cedidas pela CBF, né? Que a CBF cede passagens para os relacionados e mais alguns membros da comissão técnica, né? Para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas alguns clubes optam por fazerem voos fretados, né? O Flamengo é um deles, o Palmeiras é outro, o Grêmio já fretou alguns voos esse ano, e a tendência é que, principalmente quando o Soares jogar, o Grêmio frete voos, né, para fazer essas partidas do brasileiro, mas é bom para todo mundo, né? Tu tem uma viagem mais privativa, um horário mais adequado, né? Então o Grêmio aí já teve o Arroz Prato Fino sendo parceiro de uma dessas viagens, né? Quando foi voo fretado, o Marques Pan também foi um dos parceiros do Grêmio para estar fretando voos, né, nas disputas do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio segue na busca de mais parceiros para estar custeando, né, um voo fretado nesses moldes, geralmente custa de 300 a 500 mil reais. Então é um valor elevado, né, principalmente se considerar que quando voa de carreira é praticamente gratuito, né, porque a CBF banca as passagens. Sim. O Grêmio, pelo menos as informações dizem que o Grêmio liberou o Diogo Barbosa para poder fazer essa viagem para o Rio de Janeiro e iniciar aí o acerto com o Fluminense. Eu não sei se o próprio Grêmio informou isso ou é a imprensa informando isso. É engraçado, né? O clube é o Grêmio, mas quem informa é a imprensa. Essa é a curiosidade da imprensa gaúcha. Ou imprensa mundial, né? Toda a imprensa faz isso, né?
Alguém lá de dentro vaza a informação sobre o Diogo Barbosa, a imprensa informa e o Grêmio fica lá, quietinho, ninguém sabe nada. Eu tô falando sem saber, viu? Talvez o Grêmio tenha informado, mas eu não vi nada. Bom, era isso sobre o Diogo Barbosa. Podemos ir para o próximo e último assunto desta edição do Backstage Tricolor, Vitor? Sim, qual que é a próxima notícia? Juan Manuel Iturbe Arévalos, ou apenas Iturbe, para economizar saliva. Ele que nasceu em Buenos Aires, Argentina, pero es paraguaio. Ele é paraguaio atualmente, né, naturalizado. Sim. Disputou, inclusive, Copa América, 2 Copas Américas, né, 2019, no Brasil, inclusive, 2 jogos. E ele que jogou aqui, né, no Porto, estou também próximo aqui ao Estádio do Dragão, jogou na Roma, junto com o Maicon, que é de Criciúma, lateral direito, para quem não lembra, campeão da Champions League 2010 com a Inter de Milão. E Turbi está nas notícias. É aquele momento do Backstage Tricolor. Especulação. Começaram as especulações. E Turbi, será, Vitor, que é especulação? Será que é verdade? O Grêmio realmente está falando com o Turbi? O presidente já falou alguma coisa? Se o presidente não Vitor, eu não acredito em nada. Disseram que já está bem adiantado, né? O que separa o Iturbe do Grêmio seria uma questão salarial. A proposta do Grêmio são 700 mil euros anuais, né? Então, e o jogador que está querendo mais. Eu separei algumas questões aqui referente ao Iturbe, né? É um jogador que, né, como tu citou, ele é argentino e ele teve participações nas seleções de base da Argentina, mas depois, obviamente, Sim. ele achou melhor jogar pelo Paraguai, tanto é, né, que já disputou Copas Américas. Ele que é canhoto, né, ele é um jogador, um atacante de velocidade e driblador. Quando ele surgiu, disseram que seria um novo Messi, obviamente não se tornou. Já tem 30 anos, tá? Eu vou te pedir, Rafael, que tu faça um comentário do que tu acha a respeito dele, porque eu vou me ausentar por 30 segundos e já volto, tá? Sim, claro, claro. Eu tô dando uma olhada aqui na história, né, que o Vitor falou do Iturbe na base da Argentina, né? Teve o Mundial Sub-20 em 2011 e o Iturbe era aí um reserva daquele time, junto com o Alan Ruiz, que nós do Grêmio conhecemos muito bem, né? Eles disputaram juntos aí o Mundial Sub-20 em 2011. Eu tô vendo aqui também no time o Facundo Ferreira e o Lamela. O Lamela que jogou no Tottenham também. Aí era uma geração boa essa da Argentina, né? Mas acabou que desse time aqui eu não tô vendo ninguém que foi pro... Olha aqui, ó, tem um campeão do mundo. Era isso que eu tava procurando. Emiliano Martínez, 30 anos, foi campeão do mundo em 2022 com a seleção argentina. Daquele grupo do Mundial Sub-20 em 2011 que tinha o Iturbe ainda jogando pela Argentina, né? A gente já falou que hoje ele é naturalizado paraguaio e joga então pela seleção, que é nossa vizinha lá do Brasil, né? Faz fronteira lá com Curitiba não, com o Paraná, né? Ó, tô errando na geografia aqui, Vitor. O Paraguai faz fronteira com o Paraná e Sim. com Mato Grosso do Sul. Santa Catarina não, né? Ou faz? Agora eu fiquei na dúvida. Acredito que faz sim. Ó, então é isso. Não tenho certeza. Porque eu tava falando... eu também não tenho certeza. Eu tava falando aqui porque o Iturbe, né, depois acabou indo, né, para a seleção paraguaia, e aqui na Copa América 2016, a Copa América do Centenário, né, 2016, e lá no Chile, né? Não. Nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos a Copa América 2016? Não lembrava disso. Teve uma que foi nos Estados Unidos. Então foi essa, 2016. Iturbe, vamos ver se ele pelo menos jogou titular. Não, também aqui, reserva. Pelo que eu tô vendo aqui, o Santa Catarina faz fronteira com a Argentina, tá? Então é só Paraná para cima ali, que o Paraguai faz fronteira. Se eu não estiver muito equivocado aqui, faz com a Argentina. Tá? O nosso forte é o futebol, né, Vitor? Não é geografia, né? Na temporada... Pode falar.
que na temporada atual, aqui na Europa, né, o Iturbe fez 6 gols em 41 jogos e 2 assistências. Ele não é um centroavante, né? Ele é aquele ponta, o Everton Cebolinha ali, né? Exatamente, inclusive eu fiz um comparativo aqui, já vou passar, tá? O Iturbe e o pai dele, não sei se você comentou, né, que é paraguaio, né? Por isso que ele já buscou facilmente essa naturalização. Tá? Não sabia. Então tá explicado. Isso, né? Então, para a gente fazer um comparativo, né, o Iturbe seria esse jogador como o Cebolinha, só que eu acho que é um jogador, pela minha impressão, um jogador mais rápido, mas não tão bom finalizador, né, quanto o Everton é. E aí eu peguei um dado aqui, deixa eu só encontrar aqui rapidinho, que eu fiz um comparativo do YouTube, eu acho que é o da carreira dele com a última temporada do Cebolinha, que o Cebolinha está sendo criticado lá no Flamengo, né? Então não é considerado uma boa temporada dele. Deixa eu só buscar, que eu joguei num grupo aqui, já conversaram tanto, que para achar não vai ser fácil. Pode falar. O Iturbe teve uma passagem rápida, né, pela Premier League em 2015 e 2016, né, nessa temporada. E eu tô tentando buscar aqui também números para ver se contra quem ele jogou, se ele enfrentou algum time grande, o Manchester United. Já achei as informações aqui. Salvo equívoco, ele tem 359 jogos na carreira, 40 gols e 30 assistências. Tá? Nesses números, o Iturbe teria participado de um gol a cada 249 minutos. Tá? E o Cebolinha, só na temporada atual, ele participa de um gol a cada 165 minutos. Então, o Cebolinha 165 na temporada atual, que não é uma boa temporada dele, e o Iturbe 249. Tá? Então, tem essa questão aí. Claro que, por mais que talvez o Cebolinha não esteja bem, esses números são por minutos, né? Então ele tem que estar em campo, né? Não é por partidas, né? Então se ele entrou 10 minutos, é 10 minutos que conta, né? A diferença do Iturbe pro Cebolinha, principalmente, é que o Cebolinha está num clube de ponta, é o clube com o elenco mais caro do Campeonato Brasileiro, né? Então, muitas vezes goleia seus adversários. E o do Iturbe na carreira, praticamente, né, por mais Cerro Porteño, né, um clube grande no Paraguai, o Porto em Portugal, mas os outros clubes, né, a Roma não disputa nem o campeonato italiano, o Aris Salónica não sei se é dos mais fortes dos times da Grécia. Então também tem essa questão. No meu ponto de vista, eu acho que é mais grife do que futebol, né? Mas né, um atleta aí que pode estar somando, e ele deve vir, independente da vinda do Michael, né? São 2 jogadores de ponta de velocidade. O Michael, né, recentemente tem apresentado números melhores. Então seria mais um jogador aí que pode se juntar ao Ferreira, né? O Ferreira também é um jogador da mesma posição, então ficaria, quando todos os 3 estiverem à disposição, duvido que o Grêmio jogue com os 3 mais o Soares, né? Então vão ser 2 deles, mais o Soares, um deles vai ser banco, né? E aí vamos ver como é que ficaria sem o Soares, se existiria uma possibilidade de jogar os 3, né? Certamente seria um time com muita velocidade. Eu gosto de deixar sempre claro que tudo isso é especulação. Tá? Vou botar um alerta aqui em cima, ó, em laranja, porque aquela outra cor a gente não pode usar. Em laranja, especulação, tá, gente? O Iturbe não tá no Grêmio ainda, tá? Vamos lá. Iturbe, talvez novo Messi. Essa era a notícia. Ele enfrentou o Messi, tá, Vitor? E essa é a curiosidade que eu trago agora pra gente fechar com chave de ouro, tá? 24 de novembro de 2015, Camp Nou, Barcelona, Liga dos Campeões, 5ª rodada da fase de grupos, Barcelona e Roma. Iturbe entrou no intervalo, no lugar do Nainggolan, o belga. E vamos lá, como foi Messi nesse jogo? 2 gols, 1 assistência, 1 cartão amarelo. Tá igual o Kahneman, o argentino gosta de amarelo. Luis Soares, 2 gols, 1 assistência.
possível colega de Iturbe, futuramente. E Neymar teve um pênalti perdido, tá? Só para lembrar que o Neymar perdeu esse pênalti. E o Soares estava nesse time, hein? Sim, foram 2 gols e uma assistência, foi o que eu disse. Ah, tá. Eu tava pensando em outra coisa no momento que você falou. Ah, tá. E o Daniel Alves estava nesse jogo, só para constar. Teve uma assistência e um amarelo. E o Dzeko, que fez o gol, né? O gol, como é que fala? Quando faz o gol, o time tá perdendo 6-0, o cara vai lá e faz um gol, a gente chama de... Gol de honra. Isso, obrigado, Victor. O Dzeko fez o gol de honra, mas 8 minutos antes ele tinha perdido um pênalti, tá? O Ter Stegen tinha defendido. E é isso. O Iturbe já enfrentou Messi, Suárez e Neymar e tomou 6-1 no Camp Nou, em Barcelona. Tá bom, Iturbe? Se vier, vamos conversar sobre isso. Quero saber como é que é perder pro Barcelona do Messi. Olha, por mim, tá tudo certo. Fechamos por aqui. Se no Paraguai ou na Argentina teve essa comparação em algum momento que o YouTube poderia ser o novo Messi, no Brasil temos o meme do Vianney, né? Que o futuro dirá quem foi melhor, né? Messi ou Tyson. E aí eu quero aproveitar para a polêmica do fim já que a nossa audiência diminuiu, eu sempre deixo a polêmica para o final, né? Quem escuta até o final, escuta polêmicas, alfinetadas e tal. É um privilegiado quem fica até o final. Então o que acontece? A gente fez aquele vídeo a respeito do histórico de confronto do Grêmio e do Flamengo, e por coincidência, o Rafael sabe o nome dele, que eu não sei o nome dele, mas ele é conhecido como Careca de Saber. Aí ele foi lá no mesmo dia e fez Leonardo Miller. No mesmo dia fez um vídeo, né, parecido com o nosso, falando a respeito de histórias do confronto Grêmio e Flamengo. Inclusive ele citou a final de 1997, eu não assisti o vídeo todo, né, eu só vi um pedaço. Eu vi que durante o vídeo ele utilizou imagem da Grêmiopédia para mostrar a escalação. Ótimo, ficamos felizes que usem o conteúdo que tanto eu quanto o Rafael né, colaboramos para construir de alguma forma, talvez não nessa ficha, mas em outras fichas. Só que é importantíssimo que seja dado a fonte. Por que é importante que seja dada a fonte? Não é que a gente quer receber algum valor referente a isso. É que quanto mais conhecido for o projeto da Grêmiopédia, o trabalho da Grêmiopédia, mais pessoas vão conhecer e mais pessoas vão colaborar. Existem várias lacunas a respeito da história do Grêmio que precisam ser preenchidas, né? Então é importante que todo mundo conheça o trabalho da Grêmiopédia para poder colaborar, né? Então é tão fácil o jornal. Eu digo que o setorista do Grêmio, quando diz respeito à história, informações do Grêmio, né, históricas, é o cara mais tranquilo do mundo, é a tarefa mais fácil do mundo. O cara chega lá, tá na Grêmio e já tá tudo pronto. O cara não precisa ir lá buscar jornal, não precisa ir lá no acervo, né, ficar lá horas e horas fotografando recortes de jornal para pegar quantas vezes o Renato atuou pelo Grêmio ou foi treinador do Grêmio, não precisa, né? Tá buscando essa informação que está pronta na Grêmiopédia, né? Então essa é a primeira alfinetada. E tem um cidadão chamado Felipe Barros, tá? Eu não estou aqui para criticá-lo, né? Eu chamei de cidadão, o pessoal pode pensar, vai criticar o cara. Não, até o Rafael nem sabe disso. Eu convidei o Felipe Barros, ele tem um canal no YouTube, né, que é o FBTV, tá? Inclusive ele fez Futebol Sem Clichê, né, que é o slogan do canal dele. Ele fez um vídeo a respeito do Iturbe, sobre, né, os números, né, alguma coisa a gente falou aqui, mas eu peguei do Ogol essas informações, não peguei dele, mas, né, já fica aí a indicação, e eu convidei ele para participar um dia do nosso canal aqui, para estar falando não só de Iturbe como de números, né? Aqui no Twitter dele está como né, Felipe BMSA, e tá jornalista e o louco dos scouts, tá? E aí o que acontece? Nosso queridíssimo, né, que ele me segue no Twitter e
que o Rafael tem o número dele, mas é conhecido no mundo como Farido. O Farido simplesmente pegou o vídeo do cara e postou no canal próprio, sem nem crédito dar, simplesmente replicou, né? Então, assim, e o Rafael, nós gostamos do trabalho do Farido, gostamos do trabalho do Careca de Saber, mas também, né, muito fácil simplesmente pegar o trabalho dos outros pronto e replicar, né, no canal. Então, assim, a questão do Careca de Saber, com certeza foi uma coincidência ele ter feito um tema muito próximo do que a gente fez, porque o nosso canal está crescendo, está iniciando, temos aí há 2 meses, né, o canal do Careca de Saber aí tem 1 ano, mas a informação que ele pegou é nítida, clara e, como diz o Rafael, cristalina, que ele pegou da Grêmiopédia e simplesmente não acreditou o melhor site, né, a respeito de Grêmio que tem na web. Certo, Rafael? É isso aí, pô. Vamos citar a fonte. Sempre. Hashtag. Já coloca aí nos comentários aí, cite a fonte. Isso, hashtag cite a fonte. Isso é lindo. Só não pode fazer igual a menina lá que tá nessas páginas aí de fofoca, e às vezes é de humor, né? Apesar que essa situação aí se é verídica, que eu vou contar agora se é verídico ou não, cite a fonte, mas cuidado para não se engasgar com a água, né? Se tu entrar agora aí nos sites aí, nos microblogs aí no Twitter aí de notícia, tem lá a notícia de uma pessoa que se engasgou com a água. Então tome muito cuidado quando for beber da fonte, para não se engasgar com a água. Essa foi boa, essa é boa. Então, ó, pra cima do Flamengo. É nóis. Nos falamos depois do jogo. Vamos para dentro do Flamengo, vitória no Maracanã amanhã, 2-1, hein, meu palpite. E o teu, Rafael? Tá, o meu 1-0, gol de Wesley Costa. Tá ótimo, tá ótimo. Ou poderia ser também, né, 3 do Wesley Costa, né? E a música no Fantástico, a música do Wesley Safadão, né? Então Wesley Costa pede Wesley Safadão no Fantástico. Ai. Onde nós vamos parar? Então, você já foi parar em Portugal, né? Tu foi parar em Portugal, eu tô aqui no Brasil ainda. Pois é. Deixa o like, valeu. Deixa o like, se inscreva no canal e até uma próxima.